Jesus é poder.
Olá, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez, em mais um domingo, para mais uma escola bíblica dominical. Pela graça de Deus, estamos tendo essa oportunidade, é motivo de uma grande gratidão da nossa parte, a possibilidade de termos em nossas mãos a Bíblia, que é a palavra de Deus, a possibilidade que nós temos de orar por intermédio de Jesus Cristo e a possibilidade, a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus, que nós possamos saber valorizar esse momento de comunhão, ainda que por meio de vídeo, mas esse momento de comunhão, esse momento de troca de conhecimento a respeito da palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o discipulado. O tema da lição de hoje é graça e discipulado. Nós vamos meditar, então, a respeito dessa graça. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: o que é graça? Eu tenho certeza que muitos irmãos já responderam na sua mente, dizendo que graça é um favor imerecido. É uma resposta conhecida, né? É uma resposta repetida. E é uma resposta correta, uma resposta certa. A graça é um favor imerecido, algo que nós recebemos de Cristo de maneira imerecida, algo que nós não deveríamos receber, mas mesmo assim, pelo amor de Cristo por nós, Ele nos deu. Eu gostaria de ler o texto, que vai ser o texto base dessa lição, que encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 8. E lá está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que é essa graça? Como eu já afirmei, a graça é um favor imerecido, é uma mercê, uma dádiva. Pela graça, Jesus Cristo trouxe ao povo a salvação. E existem alguns pontos a respeito da graça que eu gostaria de destacar com os irmãos para depois nós meditarmos sobre graça e discipulado. Na verdade, quando eu for destacar esses pontos, nós já vamos pensar a respeito do discipulado, mas de maneira mais direcionada, vamos fazer isso num segundo momento. Então, eu gostaria de destacar alguns ensinamentos bíblicos extremamente relevantes a respeito da graça. O primeiro se encontra em 2 Coríntios 12, 9. A conclusão é a seguinte: a graça de Cristo basta. E lá no texto está escrito: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Cristo nos basta, porque através das nossas falhas, através da nossa fraqueza, a graça de Cristo se manifesta. A graça de Cristo se aperfeiçoa. O poder de Cristo se aperfeiçoa. Agostinho disse a seguinte frase: a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. Em segundo lugar, nós devemos crescer na graça. 2 Pedro 3,18 está escrito: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós pensamos em crescer no conhecimento, o que vem à nossa mente é um aprofundamento bíblico, um relacionamento com Cristo, conhecer aquilo que Cristo deixou de ensinamento através da palavra. Mas o que é propriamente crescer na graça de Cristo? Crescer na graça é simplesmente se aproximar da cruz, se aproximar de Cristo, buscar entender o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz, o sangue derramado, ficar em pé diante da cruz, olhando para o Cristo, para o sofrimento que Cristo passou. Quanto mais os crentes se alimentam da palavra, mais crescerão na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais conhecermos a Cristo, mais cresceremos na graça. Crescer na graça é conhecer a Cristo de forma íntima, é se relacionar com Cristo, é desfrutar da presença de Cristo. Dessa forma nós estaremos crescendo na graça, crescer nesse favor imerecido, crescer no entendimento e na consciência do sacrifício que foi feito por nós na cruz.
porque aquela cruz era para nós. Nós merecíamos aquela condenação, mas o Filho de Deus veio ao mundo e morreu em nosso lugar. E nós devemos entender isso, manter isso em nossas mentes e nos relacionar com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a graça não é barganha. Lá em Lucas 13, 23 a 30, está escrito o seguinte: E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e a Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Ou recebemos de graça, ou nós não fazemos parte da graça. Nós não podemos receber a graça por meio de obras. Nós não podemos fazer nada que possa compensar a graça manifestada através de Jesus Cristo. Nós não podemos nos justificar dizendo que fizemos isso, fizemos aquilo, participamos disso, participamos daquilo, porque não há nada que se possa fazer que alcance o valor da morte de Cristo na cruz. Não há nada que possamos fazer para compensar. Tudo que nós podemos fazer em relação à graça é recebê-la e reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, entendendo que o sacrifício feito na cruz foi total, completo e cabal. Nós só podemos receber a graça. Não há nada que possamos fazer, nem mesmo para agradecer. A maior gratidão que podemos ter em relação à graça é entregando as nossas vidas a Cristo e vivendo uma vida de obediência, de humildade e de humilhação diante de Deus. Em quarto lugar, nós somos justificados pela graça. Romanos 3,24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo é gratuita. Nós não precisamos pagar por isso. O preço já foi pago por Cristo na cruz e não há nada que nós possamos fazer para compensar o que foi feito ou para pagar o sacrifício de Cristo. Romanos 11,6 diz o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, não é por obras, mas sim por graça, por um favor imerecido. Nós precisamos entender que a graça é um favor imerecido. Nós não podemos fazer nada para merecer esse favor de Cristo. Não há obra nenhuma que possamos fazer, ação, disposição nenhuma que possa nos que possamos utilizar para nos justificar. Nossa justificação vem do Senhor. Em quinto lugar, nós somos salvos pela graça. Efésios 2, de 8 a 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Atos 15, 11 diz o seguinte: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós de nenhuma maneira. A salvação, a graça, vem das mãos do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. A graça é uma obra de Cristo e Ele nunca faz nada
pela metade. A graça é uma obra de Cristo e ele nunca faz nada pela metade. É uma obra completa, inerrante, sem falhas. É uma obra que nós não merecemos e nunca poderemos fazer nada para merecer. Embora a salvação seja oferecida graciosamente pelo Senhor, não são poucos os que comercializam a fé e os que se dispõem a comprar. Eles tentam fazer a mediação entre homem e Deus, mas o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor. Não há mais ninguém entre Deus e os homens além de Jesus Cristo. Nem ninguém, nem nada. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor. Eles tentam fazer essa mediação. Eles buscam negociar as bênçãos divinas e muitas vezes impondo pesados fardos sobre aqueles que manifestam o desejo de seguir a Cristo. E deixam de apresentar às pessoas a simples, bonita, bela mensagem do Evangelho. E colocam coisas entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo, tornando o fardo extremamente pesados para aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Por outro lado, há aqueles que barateiam de tal forma a graça de Deus, ao ponto de passar a ideia de que o pecador faz um favor a Deus quando recebe a Cristo como Salvador e Senhor, não havendo, portanto, nenhuma exigência. Se por um lado a graça de Deus não pode ser comprada, por outro lado também não pode ser barateada como se não exigisse nada. A fé é uma experiência que nasce no coração do pecador como fruto da maravilhosa graça de Deus, impulsionando-o a confessar a Cristo como Salvador e a segui-lo com dedicação e amor. Essa é a experiência do discipulado. O discipulado movido pela graça habilita o cristão a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Veja, Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Em sexto lugar, nós devemos nos fortificar na graça. 2 Timóteo 2,11 diz o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. E como fazer isso? Simplesmente através do relacionamento com Cristo, entregando toda a nossa vida, nosso coração, nossa disposição, nossa mente, nossa força, nosso entendimento, nossa alma, tudo deve estar nas mãos de Cristo. Em sétimo lugar, a salvação pela graça é para todos os homens. A morte de Cristo na cruz foi destinada para todos os homens. Ali, todos os pecados do mundo foram carregados na cruz de Cristo. Tito 2,11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em oitavo lugar, de graça recebestes, de graça deveis dar. Esse é o versículo que se encontra em Mateus, capítulo 10, verso 8. Jesus teve um contato pessoal com a humanidade. Houve um testemunho do amor de Cristo por todas aquelas pessoas que conheceram a Cristo. Então, Jesus teve o contato com a humanidade. Essas pessoas que tiveram contato com Cristo testemunharam do amor de Deus para todas as pessoas que estavam ali por perto. Nós devemos receber para compartilhar e nunca acumular para nós mesmos. É um convite também a todos nós reconhecermos aquilo que recebemos, talentos, capacidades, bens materiais, e colocá-los a serviço da obra de Cristo. Em nono lugar, quem entende a graça de Deus, tem certeza da salvação. Meus irmãos, nós podemos ter a certeza e a confiança na obra que Deus realizou. Nós podemos ter a certeza da salvação e descansar no poder do Senhor, porque a salvação é certa para aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos ver
em 1 João 5, 11 ao 13. Está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem o Filho de Deus? Você já reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você já fez isso, se você já entregou a sua vida, você tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então nós sabemos que nós temos a vida eterna a partir do momento que recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Então nós podemos sim ter a certeza absoluta, porque a palavra de Deus nos garante de que nós temos a vida eterna a partir do momento que nós recebemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu trouxe um trecho aqui da Declaração Doutrinária das Igrejas Batistas, que pode ser encontrado no site da Convenção Batista Brasileira. E ele diz o seguinte: a salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Então vamos olhar atentamente a declaração, porque ela é muito importante. Ela é totalmente baseada na Bíblia, é uma doutrina bíblica e é muito importante que todos nós entendamos essas doutrinas, a doutrina da salvação. Então eu gostaria de repetir esse trecho. Veja, a salvação é outorgada por Deus, por meio da sua graça. Pela graça de Deus é que nós somos salvos, mediante o arrependimento do pecador e a sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Então, através de arrependimento e através da crença que Jesus Cristo é o nosso único Salvador e Senhor, nós recebemos a salvação que Cristo nos oferece. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Ou seja, não há mais nada a ser feito para obter a salvação. A salvação é uma obra completa e cabal feita por Jesus Cristo. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. O que é então a regeneração? Regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. É o novo nascimento. É obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus e a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo e por ele selado. Nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Então, meus irmãos, nós estamos selados, ou seja, estamos marcados, nós somos propriedade de Cristo e ninguém nos arrebata da mão do nosso Senhor. A Bíblia nos fala que Jesus menciona dizendo o seguinte: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele nos recebe com amor, ele nos recebe através do seu sangue e nos marca como sua propriedade para o dia final, para o dia em que nós encontraremos com ele na eternidade. Há duas condições, duas condições para que o pecador ser regenerado. Primeiro, arrependimento e segundo, fé. O arrependimento implica mudança radical do homem interior por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Ou seja, não podemos confundir arrependimento com remorso.
O remorso é um sentimento que nós podemos dizer ser um sentimento passageiro. Você se sente mal por aquilo, fica triste, mas logo passa e volta a praticar as mesmas coisas. O arrependimento não. O arrependimento é algo duradouro, que envolve mudança. Veja, arrependimento implica mudança radical do homem interior, mudança da nossa essência, daquilo que nós somos, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Ou seja, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e não praticamos mais aquele pecado. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Nós precisamos entender que a nossa justiça vem de Cristo. A nossa justificação vem de Cristo. Ele é quem nos justifica e não nós mesmos. Por isso que nós somos salvos pela graça e somos justificados por Ele e não nos justificamos. Por isso nós não podemos por nós mesmos receber, por esforço nosso, por obra nossa, a salvação. A salvação é uma obra que é feita por Jesus Cristo e só Ele pode nos dar através do arrependimento e fé. A justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo. Nós somos justos não por nós mesmos, nós somos justos por causa da obra de Cristo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então veja, meus irmãos, a justificação é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, nos perdoa dos nossos pecados e nos declara justos e nos capacita para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritocratas praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. E o que é a santificação? Santificação é o processo que, iniciando ou que se começa na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Então, através do Espírito Santo, nós buscamos a santificação através do aprofundamento da leitura bíblica, conhecimento de Cristo e da sua vontade, aperfeiçoando o nosso lado moral e espiritual em Jesus Cristo. A santificação ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. E o que é, então, a glorificação? A glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, de felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. É o momento em que nós nos encontramos com o nosso Senhor. Quem entende a graça de Deus também não duvida do amor de Deus. Efésios 2, 4 a 7 diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós temos a certeza do amor de Deus a partir do momento que nós entendemos a graça manifesta naquela cruz. Quem entende a graça de Deus não confia em sua justiça, mas sabe que Jesus é quem o justifica. Romanos 8, 33 e 34 diz o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos
de Deus. É Deus que os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem entende a graça de Deus descansa no amor de Deus. Mateus 11, 28 a 30 diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem entende a graça de Deus faz obras não como moeda de troca, mas por amor ao Pai. Gálatas 2,16 diz assim: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E o primeiro tópico que a lição traz é: seguir a Cristo é uma expressão de valorização da graça. Seguir a Cristo é uma expressão da valorização da graça. Quando decidimos por seguir a Cristo, estamos dando uma resposta positiva à graça oferecida por Jesus Cristo. Estamos valorizando a manifestação de Cristo naquela cruz. A simples admiração pela pessoa e exemplo de Cristo não chega a ser propriamente a experiência da graça, e muito menos do discipulado. Os evangelhos fazem menção a muitas pessoas que admiravam a Jesus, chegando a demonstrar interesse pela mensagem de Cristo, mas que preferiam não se envolver com ele. E hoje, infelizmente, isso se repete em larga escala. Muitas pessoas admiram a mensagem de Cristo, acham bonita, acham interessante, mas não assumem o compromisso de se entregar a Cristo e viver de acordo com a vontade de Cristo e experimentar uma transformação de vida, de mente, do espírito. O moço rico, por exemplo, aproximou-se de Jesus, mas não se mostrou disposto a pagar o preço do discipulado. Desprezou a graça em detrimento de sua riqueza. Vamos ver essa passagem que se encontra em Mateus 19, verso 16 a 20. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Eu destaco essa frase. Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mais um destaque aqui: guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Mais um destaque aqui: retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então veja que quando Jesus chama aquele jovem para o seguir, o coração dele se entristece. Porque para seguir ao Mestre, para seguir a Cristo, ele deveria abrir mão de toda a sua riqueza. Esse jovem esperava ser salvo por obras. Esse texto se conecta com o texto que nós já lemos, que afirma que nós não somos salvos por obras, mas pela graça de Cristo. Provavelmente esse jovem esperava se gloriar nas obras e na sua riqueza, providenciando grandes feitos financeiros. Tanto é que ele pergunta: que bem farei para conseguir a vida eterna? Que obra farei para conseguir a vida eterna? Jesus então responde a ele dizendo: guarda os mandamentos. Mas se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. No momento que Jesus diz isso, ele perde a disposição de estar
ali com Cristo. Jesus toca no que está no coração daquele jovem. Um coração que deseja servir a Cristo deve estar inteiramente dedicado e rendido a Cristo. Deus não divide o seu trono com nada nem ninguém. Onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. O que tem reinado no seu coração? O que tem, ou existe algo em seu coração que tem tomado o lugar de Cristo, a primícia na posição do seu coração? Algo que tem sido mais valorizado do que fazer a vontade de Cristo? Uma pessoa, um artista, bens materiais, todas essas coisas podem estar tomando o lugar de Cristo no seu coração. O que tem ocupado a sua mente de dia e de noite? A Bíblia nos orienta: pensai nas coisas do alto, nas coisas celestes, no reino vindouro. Devemos consagrar nosso coração e nossa mente a Cristo e ao serviço do Senhor. Diante da pregação de Paulo, o rei Agripa admitiu que quase se tornou cristão. Félix, por diversas vezes, encantou-se com a pregação de Paulo, porém estava preso a outros valores para ele superiores à graça de Deus. Nada pode estar acima de Cristo em nossas vidas, nem nas nossas atitudes, nem no nosso pensamento, nem nas nossas emoções, nem no nosso ser, nem no nosso dia a dia, em nada. A nossa primícia, tudo o que nós somos deve estar na mão de Cristo e ao seu serviço por inteiro. Todo o nosso ser deve estar nas mãos de Cristo. Com isso, nós entendemos que a resposta à graça de Deus é totalmente pessoal. Diante de Deus, você é responsável por si mesmo. Ninguém tem o poder de impedir a sua comunhão com Cristo. Você só não tem comunhão com Deus se você não quiser, se você não estiver disposto. No fim dos tempos, você dará conta diante de Deus por si mesmo. Não poderá culpar outras pessoas por não ter seguido o caminho proposto por Cristo. Qual tem sido a sua resposta ao chamado da graça? A salvação é pessoal e intransferível. Por isso, assuma esse compromisso agora. Responda a esse chamado. Não perca tempo, mude, atreva-se a ser diferente. Diga sim ao chamado de Cristo e viva uma vida santa e irrepreensível. Alcance o prêmio da soberana vocação. Deus deseja trabalhar na sua vida. Hoje, há muita gente que frequenta a igreja, lê a Bíblia, conhece os mandamentos, discute teologia, mas não assume um compromisso verdadeiro e transformador com Cristo. Tornam-se meros consumidores da religião. Ficam naquela posição passiva de estar sentados em um templo, ouvindo louvores, ouvindo palavras, mas ouve de forma passiva, sem colocar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado em prática. E muitas vezes sai do templo sem qualquer transformação, sem mesmo sequer se lembrar do texto que foi lido. É uma pregação preparada, inspirada por Cristo, mas que não é recebida porque as mentes estão distraídas, os pensamentos estão vagando longe, e os pensamentos estão na semana, estão nos problemas, estão na euforia do dia a dia, e acaba que não aprende e não cresce no conhecimento, perde aquela oportunidade. Tornam-se meros consumidores da religião, talvez até como forma de compensar falhas e fraquezas. Assim acabam desprezando a graça de Deus, porque certamente ouvir da palavra de Deus e aprender de Cristo faz parte da manifestação da graça de Deus. Mesmo os cristãos que almejam viver na dimensão da graça correm o risco de barateá-la. Quando isso acontece? Quando cremos que Deus é amor e age somente com misericórdia e tolerância. Essa compreensão leva alguns a viver de forma relaxada, barateando a graça. Deve ficar claro, portanto, que entregar-se a Cristo sem reservas e segui-lo incondicionalmente é a maneira de viver daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus. E a valorização da graça produz
um discipulado responsável, porque nós recebendo a graça, entendendo a graça como um favor imerecido, entendendo o sacrifício feito na cruz, nós certamente teremos todo o compromisso e responsabilidade no discipulado, na expansão do Evangelho. Quando o indivíduo abusa da misericórdia do Senhor, vivendo a fé de forma descompromissada, sem dedicação, sem entusiasmo, ele está desprezando a graça de Deus. O barateamento da graça divina é algo perigoso, devendo, portanto, ser evitado. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Cristo Jesus encarnado. A banalização da graça tem causado muitos danos. Em muitos lugares a palavra evangélico significa muito pouco e a palavra pastor então chega a provocar desconfiança e mal-estar. Isso por causa da banalização da fé promovida por aqueles que menosprezam a graça e não se dispõem a abraçar o discipulado responsavelmente. Mas a exortação bíblica é muito séria. Hebreus 12, 28 e 29 diz o seguinte: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Em sua primeira carta, o apóstolo Paulo também faz uma oportuna exortação. 1 João, capítulo 2, verso 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja, que versículo forte e importante. Memorize esse versículo, guarde no seu coração. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O discipulado é sustentado pela graça de Deus e não pelos méritos do discípulo. Deus é quem providencia os meios para sustentar o discipulado, meios espirituais, força, ânimo. Lamentavelmente, em nossos dias, há pessoas vendendo indulgências, como ocorria no tempo da Reforma no século XVI. Em muitos templos, as bênçãos, entre aspas, divinas, ainda são vendidas aos fiéis. Enquanto o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, muitos pregadores evangélicos da atualidade ostentam regalias, luxos, prosperidade material como sinais de bênção divina. Cuidado, não acredite em tudo que se afirma por aí. Não acredite em toda pessoa que diz que está falando em nome do Senhor. Se não estiver na Bíblia, não procede de Deus. O que não passa pelo critério bíblico, o que não está de acordo com a Bíblia, é mentira. Muito cuidado com os falsos mestres, enganadores e mentirosos. Utilizam o nome de nosso Deus, que é santo, para praticar as suas imundícias e enganar o povo. Mas o povo perece porque não tem o conhecimento. E sem o conhecimento não há discernimento para entender aquilo que está sendo falado, rejeitar aquilo que não vem de Deus. Conhecimento da verdade, falta o conhecimento de Deus. Vivem uma vida inteira em templos, mas não sabem quem é Deus. Passam anos e décadas na igreja enganando-se a si mesmos. Têm a cerviz dura, não se curvam diante da vontade de Deus. Seguir a Cristo na dimensão da graça impõe crer que Deus nos ama e entregou seu Filho para morrer na cruz para pagar a nossa dívida. Do alto da cruz, antes de morrer, Jesus bradou tetelestai. E o significado dessa palavra grega é está consumado, está completo, ou seja, tudo está pago. Sendo assim, não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de ofertas pelo pecado. Jesus pagou o preço. Jesus é o Cordeiro que morreu na cruz para o nosso resgate.
Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados foram alcançados e salvos pela maravilhosa graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, como aquele jovem rico. São consequências da graça de Deus manifestada em Cristo: o perdão, a salvação, a regeneração, a filiação e, enfim, o discipulado. Esta é a grande notícia. A todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo são salvos por Ele, são feitos filhos de Deus. Isso está em João, capítulo 1, verso 12 e 13. Que fique bem claro, o discipulado é sustentado pela graça de Deus e não pelos méritos do discípulo. É bem verdade, o discípulo deve tomar a sua cruz. Entretanto, só será capaz de encarnar a mensagem da cruz através da graça, e não como um ato de penitência. Nós não precisamos nos penitenciar mais. Por seus próprios esforços, o discípulo não é capaz de suportar o preço da cruz, mas quando recebe o sustento da graça de Cristo, percebe que o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. Somente pela graça o discípulo caminha no cumprimento de sua missão, reconhecendo o sustento que vem do Senhor. Salmo 66, 20 diz o seguinte: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O apóstolo Paulo experimentou isso ouvindo da parte do Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Nesse contexto, o apóstolo confessa que Deus lhe impôs um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. O discípulo aprende a viver na dependência da graça de Deus em toda e qualquer situação. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. O discipulado cristão não é fruto do esforço pessoal e dos méritos humanos, é fruto da graça. Felizes aqueles que, no conhecimento desta graça, podem viver no mundo sem para eles se perderem, e para os quais o discipulado de Cristo, a pátria celestial, é uma certeza tal que estão verdadeiramente livres para a vida nesse mundo. Felizes aqueles para os quais o discipulado de Cristo nada mais é senão a vida baseada na graça, e para os quais a graça nada mais é do que o discipulado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que nós nos aprofundemos no conhecimento da graça e cresçamos no conhecimento de Cristo. Que nós possamos entender que a graça e o discipulado andam juntos, porque a partir do momento que nós entendemos e aprendemos e compreendemos a graça de Cristo manifestada na cruz, nós necessariamente sentimos em nosso coração o desejo, a vontade e o direcionamento para fazermos discípulos, para discipularmos pessoas. E eu quero pedir aos irmãos que continuem naquele desafio que foi proposto de discipular pessoas. Continue em contato com as pessoas que estão sendo discipuladas por você, ore por elas constantemente, fale do amor de Deus, entre no assunto cristão, entre na mensagem do Evangelho, de forma suave, de forma agradável, converse com essas pessoas e principalmente ore, ore, ore e ore mais um pouco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê uma semana abençoada e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.